Juiz federal Sérgio Moro aceita convite para chefiar o Ministério da Justiça e Segurança. E saiba mais sobre a campanha Novembro Azul. E nós começamos o Jornal da TVO de hoje fazendo um balanço das eleições 2018. O ex-deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL, foi eleito novo presidente do Brasil em disputa de segundo turno contra o petista Fernando Haddad. Com 96,27% das urnas apuradas, ele tinha 55,49% dos votos válidos, cerca de 11 milhões de votos a mais que Haddad, que tinha 44,51%. Logo após sua vitória ter sido oficializada, ele fez um pronunciamento por meio das redes sociais, onde agradeceu os eleitores pelos votos e falou sobre as perspectivas de governo. Bolsonaro já havia sido o candidato mais votado no primeiro turno das eleições, com 49 milhões de votos, 46% dos votos válidos. Sua eleição interrompe o período de vitórias do Partido dos Trabalhadores, que vinha desde 2002, com eleição e reeleição dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Ele assume a presidência da República no dia 1º de janeiro de 2019, sucedendo Michel Temer, que assumiu o cargo em 2016, após impeachment de Dilma. Boa noite. Ao meu lado é a senhora Ângela, professora de Libras, e minha esposa, Michele, pessoa que, nos momentos de alegria e de tristeza, sempre esteve ao meu lado. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade e, mais ainda, agradecer a Deus que, pelas mãos de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde da Santa Casa de Juiz de Fora e do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, operaram um verdadeiro milagre, mantendo a minha vida. Um momento que jamais poderia esperar, mas que, graças a Deus, repito, foi superado. Com toda certeza, Ele reservou algo para mim e para todos nós aqui no Brasil. Esse primeiro contato meu, via live, deve-se ao respeito, à consideração e à confiança que tenho no povo brasileiro. Também só cheguei aqui porque vocês, internautas, povo brasileiro, realmente, vocês acreditaram em mim. Desde o começo, há 4 anos, nessa mesa, quando decidi, sozinho, disputar a presidência, sabia de todas as dificuldades que teria pela frente. Mas, com 59 anos de idade à época, não poderia pensar apenas em mim. Disputar mais um mandato de deputado federal, com toda certeza sendo o mais votado do Rio, ou até mesmo me elegendo senador da República. Depois dos 60, essa vontade se fez cada vez mais presente. Não por obsessão, não por querer ocupar a cadeira presidencial por um motivo pessoal. Ocupá-la sim, para que, juntamente com uma boa equipe, boas pessoas ao meu lado, nós pudéssemos ter, sim, mais que a esperança, mas a certeza de mudar o destino do Brasil. Fizemos uma campanha não diferente dos outros, mas como deveria ser feita. Afinal de contas, a nossa bandeira, o nosso slogan, eu fui buscar naquilo que muitos chamam de caixa de ferramenta para consertar o homem e a mulher, que é a Bíblia Sagrada. Fomos em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós
temos que nos acostumar a conviver com a verdade. Não existe outro caminho se quisermos realmente a paz e a prosperidade. A verdade tem que começar a valer dentro dos lares, até o ponto mais alto, que é a presidência da República. O povo, mais que o dever, tem o direito de saber o que acontece no seu país. O empresário e ex-prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, foi eleito o novo governador de São Paulo. João Dória foi eleito em segundo turno neste domingo em disputa apertada com o atual governador Márcio França, do PSB, que assumiu o cargo em abril deste ano, após renúncia de Geraldo Alckmin, de quem era vice, para disputar a presidência da República. Com 99,40% das urnas apuradas, ele tinha 51,48% dos votos válidos, contra 48,21% de França. Em números absolutos, a diferença foi de cerca de 800 mil votos. Essa foi a primeira vez em 16 anos que a disputa ao governo de São Paulo foi ao segundo turno. Já a vitória do Tucano foi a 7ª consecutiva do PSDB, que está no comando do estado há 24 anos. A região Oeste elegeu 4 deputados estaduais e reelegeu 2 deputados federais. Foram reeleitas para a Câmara dos Deputados Renata Abreu, do Partido Podemos, e Bruna Furlan, do PSDB. Para a Assembleia Legislativa foi reeleito Gilmaci Santos, do PRB, e também entraram os ex-prefeitos de Osasco e Santana de Parnaíba, Emídio de Souza, do PT, e Marmo César, do PSDB. A novidade ficou por conta de Ataíde de Teruel, do Partido Podemos, que é pai do radialista e evangelista Fábio Teruel. A deputada Mara Gabrilli, eleita senadora pelo estado de São Paulo no último domingo, dia 7, com mais de 6 milhões de votos, foi mais um destaque. No segundo mandato, como deputada federal, a tucana se destacou também pela defesa firme dos direitos da pessoa com deficiência. E o primeiro deputado cego, Felipe Rigoni, defende e combate a corrupção e inclusão de pessoas com deficiência. Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, é capixaba de Linhares, tem 27 anos e em 7 de outubro recebeu mais de 84 mil votos, a segunda maior votação para deputado federal no Espírito Santo. Primeiro deputado federal cego, ele disse que terá mandato interativo com a população, com foco no combate à corrupção governamental e na inclusão das pessoas com deficiência. O deputado eleito diz que terá 3 grandes linhas de atuação: a eficiência do governo com combate à corrupção, transparência e participação popular para garantir decisões melhores e mais eficientes. A educação básica, com enfoque na inclusão e na diversidade por conta de sua deficiência e das necessidades das pessoas com deficiência e de outras minorias. E o fortalecimento da economia. E um dos eleitos nesta eleição, e sempre polêmico, é Alexandre Frota, do PSL, um dos influenciadores da luta pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e sempre com declarações polêmicas ao longo da carreira. Ele é deputado federal eleito pelo PSL, partido do candidato à presidência Jair Bolsonaro. Frota foi o 16º mais votado no estado, com mais de 155 mil votos, dos quais mais de 8 mil nas 10 cidades da região que integram um consórcio intermunicipal da região Oeste. Em Osasco, onde Alexandre Frota tem um programa na TV Osasco, foi a cidade da região em que ele teve a maior votação. 3.067 votos, à frente de nomes conhecidos na política do município, como o vereador Tinha de Ferreira, do PTB, que não foi eleito e teve 1.843 votos na cidade, dos 2.724 obtidos no total, na briga por uma vaga na Câmara dos Deputados. Para que eu pudesse fazer o meu trabalho, as minhas críticas, os meus vídeos, que são vídeos fortes, contundentes. Ele abriu sem nenhum tipo de censura, ele recebe lá todos os partidos, recebe todos os políticos, mas eu tenho um programa lá que agora temporariamente ficou fora por causa das eleições, mas eu queria muito... Na última quinta-feira, o juiz federal Sérgio Moro aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, para chefiar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os dois estiveram reunidos no Rio de Janeiro.
Moro chegou na casa de Bolsonaro, na Barra da Tijuca, um pouco antes das 9 horas da manhã. Ele veio de Curitiba em voo de carreira e sem seguranças. Após o encontro, Moro divulgou nota dizendo que aceitou honrado o convite. Moro disse ainda que aceitava o cargo com certo pesar, pois terá que abandonar a carreira de juiz após 22 anos de magistratura. No entanto, a perspectiva de implementar uma forte agenda de anticorrupção e anticrime organizado com respeito à Constituição, à lei e aos direitos levaram ele a tomar essa decisão. Segundo o juiz, a Operação Lava Jato seguirá em Curitiba com os valorosos juízes locais. Ele disse que desde já vai se afastar de novas audiências. Moro é o 5º ministro anunciado pelo governo Bolsonaro. Outros 4 já foram anunciados, como Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Paulo Guedes, para o Ministério da Economia, General Augusto Heleno, para o Ministério de Defesa, e Marcos Pontes, para o Ministério de Ciência e Tecnologia. E o candidato eleito Jair Bolsonaro vai conversar com Michel Temer sobre a reforma da Previdência. Em sua ida a Brasília na semana que vem para cuidar da transição, o presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, pretende também tratar da reforma da Previdência com o presidente Michel Temer. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, o coordenador da transição, o ministro Eliseu Padilha, previu que o novo governo terá um caminho árduo pela frente. E entre as dificuldades está a negociação da reforma da Previdência no Congresso. Padilha julga que o período de lua de mel entre o novo presidente da República e o Legislativo, que ele estima entre os 90 e 120 dias, não será o suficiente para aprovar um novo modelo de reforma. E veja agora a opinião de um dos mais respeitados jornalistas da região oeste, Nilson Martins, que falou sobre as eleições 2018. Amigos, prazer estar de volta aí com vocês na TV Osasco. Quero dizer para vocês, falar sobre as eleições, primeiro e segundo turno, que foi uma grata surpresa para a população brasileira, né? Primeiro turno e segundo turno, se nós analisarmos que na Câmara Federal, 50% dos deputados foram renovados, certo? E se nós analisarmos também que no Senado, dos 54 que estavam candidatos, 80% não vão votar mais. Porque o Senado é assim, cada 4 anos é 27, depois de 4 anos são 54. São 2 por vez, depois 1 por vez, certo? Na região também foi um fracasso. As votações aqui para deputados federais, estaduais. Quem já era deputado, que era o caso de Bruna Furlan, se reelegeu. Não com a quantidade que ela sempre vinha tendo, não é verdade? E a Renata Abreu, que está em Osasco, praticamente morando em Osasco, não mora, mas praticamente adotou essa cidade, assim como o pai dela também resolveu adotar, tá certo? E foi reeleita, com uma votação até mais expressiva que a Bruna Furlan. Agora, uma cidade, uma região toda com quantidade tão pequena de parlamentares, eu acho que é o momento de reflexão desses candidatos, daqueles que quase se elegeram e não conseguiram ser eleitos. E aqueles que tiveram uma votação bem pífia, né? Tivemos candidato em Osasco a deputado, que é a vereadora, que teve 2.000 e poucos votos, quer dizer, uma coisa que não dá para entender, né? Então eu acho que essa eleição vai servir de modelo para 2020. As eleições de 2020, elas vão ser totalmente diferentes das eleições de 2016. Você pode esperar. E elas já começaram. Você pode ter certeza que tem muitos aí que estão já se preparando para sair candidato, tanto para vereador como para prefeito. Então é isso que eu posso dizer para vocês, que no caso das eleições proporcionais, o Brasil também mudou, e assim como mudou para presidente da República. Temos aí agora o Jair Bolsonaro, que promete fazer uma tremenda mudança nesse país. Hoje, por exemplo, ele escolheu o ministro da Justiça, né, o Sérgio Moro, que surpreendeu a todos. Um grande nome, uma das grandes credibilidades que nós temos nesse país aqui. Eu até coloquei no meu Facebook que o Bolsonaro é a esperança e o Moro é a credibilidade. Quer dizer, junta a esperança e a credibilidade num governo só, que vai levar esse país adiante. Então, acho que o povo está certo. O povo escolheu bem e o povo acordou para a realidade graças a esse aparelho que eu estou falando para vocês aqui, que nos traz uma internet maravilhosa nas redes sociais. Um abraço a todos. Valeu, gente. Estão abertas até o dia 13 de novembro as inscrições para o vestibular nas faculdades FATECs.
Na região, são 1.160 vagas, das quais 320 em Osasco, Barueri e Carapicuíba. 160 vagas em Cotia e 40 vagas em Santana de Parnaíba. Entre os cursos oferecidos nas cidades da região estão Jogos Digitais, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comércio Exterior, Logística, Redes de Computadores, Design de Mídias Digitais, Gestão Financeira, Manutenção, Secretariado, entre outros cursos. A prova será no dia 9 de dezembro, um domingo. Em todo o estado são oferecidas 14.845 vagas, distribuídas entre os 77 cursos superiores de tecnologia. O candidato que quiser disputar uma vaga no vestibular precisa ter terminado ou estar cursando o ensino médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site vestibularfatec.com.br até o dia 13 de novembro. No último dia, o prazo termina às 3 horas da tarde. E conheça a Promosasco, a maior campanha de promoção do comércio já realizada no Brasil. Promosasco, uma cidade inteira em promoção, milhares de estabelecimentos, milhares de ofertas para beneficiar você, consumidor. Essa promoção tem iniciativa da Associação Comercial Empresarial de Osasco. E eu tenho hoje aqui o prazer de estar com o presidente da associação, Dr. Amir Gomes dos Santos. Bem-vindo. Diz uma coisa pra gente, o que o empresário pode esperar dessa ação promocional? Denis, o empresário pode esperar realmente um sucesso total no dia 20 de novembro. Primeiro porque vai ser, todas as cidades em contorno de Osasco estarão fechadas, Sim. Inclusive São Paulo. E vai ser um mega evento, porque vai ter muitas promoções, muitas ofertas, e o consumidor vai ser muito beneficiado nesse dia. Ele vai ter realmente grandes oportunidades realmente de fazer grandes negócios. Perfeito. Agora o senhor falou que todos os comerciantes, todos os empresários podem participar. Setor de serviços pode, comércio de produtos pode também? Sim, todos. Comércio, serviço, todos podem estar participando realmente, sendo associado da associação comercial ou não, ele poderá estar participando sim. Interessante seria que ele se associasse, porque a associação tem muito mais a oferecer realmente a todos os nossos associados. Mas, com certeza. Então isso é um recado muito importante. Mesmo você, empresário, não sendo associado ainda da associação comercial, você pode sim participar e se beneficiar desse clima de festa que vai trazer muitos consumidores para a nossa cidade. E para terminar, doutor, agradecendo sua participação, queria um recado do senhor para o consumidor que vem comprar em Osasco. Bom, dizer aos nossos consumidores que realmente possa vir para Osasco mesmo, porque Osasco estará com as portas abertas para recebê-lo e nesse dia nós teremos aí muitas vantagens em estar comprando no nosso comércio. Até porque terá muitas promoções, terá muitas ofertas e será realmente muito bom para todos. Muito obrigado, doutor Amir. Vem você também para Promosasco, uma cidade inteira em promoção. Neste ano, o início do horário de verão coincide com o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, no domingo, dia 4 de novembro. A decisão foi divulgada na noite de segunda-feira pelo governo federal, depois do anúncio de que o horário de verão seria adiado por 2 semanas para evitar confusões com os candidatos do Enem 2018. Isso quer dizer que à meia-noite de sábado, dia 3, para o domingo, dia 4, os moradores de 10 estados e do Distrito Federal deverão adiantar o relógio em 1 hora. Assim, os moradores dos demais estados do Brasil ficarão 1 hora a menos em relação ao fuso horário anterior. O horário de verão começa no dia 4 de novembro, dia da primeira prova do Enem. Atenção, alguns estados do Brasil não seguem o horário oficial de Brasília, que é referência para abertura e fechamento dos portões. No Acre, em alguns municípios do Amazonas, os portões fecham às 10 horas da manhã no horário local. A lista desses municípios você vê aqui na tela. No restante do Amazonas, Rondônia e Roraima, os portões fecham às 11 horas da manhã. Já em Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí
Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins, os portões fecham ao meio-dia no horário local. No restante do país, os estados seguem o horário de Brasília, ou seja, fechamento dos portões às 13 horas. Fiquem atentos e boa prova! E no mês de novembro inicia a campanha Novembro Azul, dirigida à sociedade e em especial aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Isso é muito importante porque o homem ele costuma ser rebelde para ir no médico, né? Ele não vai prevenir, não vai buscar os problemas de saúde, não vai fazer medicina preventiva. Então, utilizar um mote, que é um mês do Novembro Azul, no caso, acaba atraindo o homem com o foco de prevenir as doenças da próstata, que chama a atenção do homem porque por ser um órgão reprodutivo e a maior parte dos homens acaba se interessando mais do ponto de vista de vida sexual e de outros problemas de vida sexual do que de saúde global. Então você acaba atraindo o homem para prevenir o câncer de próstata e no final acaba oferecendo para ele toda uma cesta de benefícios de prevenção de saúde global que acaba fazendo diferença para eles naquele momento específico que ele acaba indo no médico. O câncer de próstata, ele majoritariamente é causado por questões genéticas, né? Então é questão de herança familiar, histórico familiar, pais, irmãos, tios, avós com histórico de câncer de próstata. Da parte genética também a gente tem a questão de etnia, né? Então homens da raça negra, e aqui no Brasil isso daí é um ponto bem específico, né? Porque como a gente tem uma grande miscigenação, não dá para dizer se tem um parente afrodescendente ou não, independente da cor de pele hoje, né? Então, isso acaba ficando um pouco mais diluído no Brasil. Mas homens da raça negra também têm maior fator de risco devido a essas questões étnicas, né? E questões alimentares, como a parte de consumo de gordura de origem animal em grande quantidade, baixo consumo de frutas, verduras e legumes. Esses são os principais fatores de risco e fatores implicados aí na causa do câncer de próstata. Porque na próstata, a próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino e, sabidamente, a gente tem que a próstata continua crescendo ao longo de toda a vida, diferente na maior parte dos homens, ou em uma parte dos homens, pelo menos, que o cabelo, né? Tem muitos homens que o cabelo para de crescer e ficam carecas, mas a próstata nunca para. E devido a essa influência hormonal sobre a próstata, do hormônio masculino, que é a testosterona, ela está sob um maior risco de desenvolver um tumor. Existe um pouco de preconceito e isso tem a ver com a rodinha de amigos, né? Porque você está lá com seus amigos e todo mundo fica fazendo aquela famosa piada de que vai no urologista, exame de toque, etc. Eu sou macho e não faço exame de toque. Isso daí é uma grande besteira, né? Felizmente esse preconceito está acabando, mas ainda tem um pouco sim. E eu acho que essas campanhas, essa veiculação das imagens acaba ajudando bastante a diminuir um pouco desse preconceito. Existe uma idade recomendada, né? A recomendação é a partir dos 50 anos para todo mundo. Para aqueles homens que têm fatores de risco que a gente comentou já previamente, que só para citar de maneira objetiva, histórico familiar, etnia, raça negra e obesidade, consumo grande de gordura de origem animal, esses homens com esses fatores de risco acabam sendo recomendados de ser pesquisados um pouco mais cedo, aos 45 anos, e para homens em geral, como eu disse, 50 anos é o recomendado e o adequado. Existem alguns que procuram mais cedo, sim. Veja, a opção de fazer rastreamento é individual, então isso deve ser sempre discutido com o indivíduo que procura o médico, se ele quer ou não fazer pesquisa e rastreamento de câncer de próstata. Se ele tiver interesse, pode fazer, não tem problema nenhum, mas é sempre importante frisar e recomendar que 45 anos com fator de risco, 50 anos sem fatores.
Bom, para o homem ir no médico, para alguns é uma vez na vida e outra na morte, né? Mas, de maneira bastante simplista, se a saúde do homem está em dia e ele não tem nenhuma queixa, nenhum problema e não faz nenhum tratamento de uso crônico prolongado, como hipertensão, diabetes, que são as doenças mais comuns aí, uma vez por ano é mais do que adequado. Se houver alguma queixa ou algum outro problema de saúde, isso tem que ser avaliado caso a caso. O AVC é uma das maiores causas de morte no Brasil. Saiba mais na matéria de Winnie Amorim. Popularmente conhecido como derrame, o acidente vascular cerebral é considerado qualquer doença que atinge artérias ou veias do cérebro. Não escolhe raça, gênero nem faixa etária. Pode acontecer com qualquer um. Pressão alta, diabetes, alteração no colesterol, aumento da taxa de triglicérides, tabagismo e algumas doenças específicas do coração, como arritmia ou aterosclerose, que são placas de gordura no interior das artérias, são fatores de risco que podem provocar um AVC. Segundo o Ministério da Saúde, o AVC é uma das maiores causas de morte e incapacidade no Brasil. A cada ano, 17 milhões de pessoas têm um acidente vascular cerebral no mundo. Os sinais do AVC são principalmente perda de alguma função. Ou é a perda da fala, em que a pessoa não consegue falar, não consegue pronunciar, a fala sai errada, pode sair confusa ou não sair absolutamente nenhuma palavra, nenhum som. Outro sintoma do AVC é a paralisia da boca. Então, a boca fica torta, puxa para um lado, para o outro não, ou paralisa na hora de dar o sorriso, né? Um sorriso assimétrico. Outro sinal é perda de força, paralisia de um membro, ou do braço, ou da perna, ou de toda a metade do corpo. A pessoa não consegue segurar um objeto, não consegue levantar o braço, não consegue andar porque a perna arrasta. Esses são os sinais mais comuns. Existem também casos de AVC que pode atingir a área da visão, onde a pessoa pode ter perda da visão, ou de parte da visão, ou de toda a visão de um dos olhos. Pode acontecer também alteração súbita do equilíbrio, dificuldade para caminhar, um desequilíbrio, a pessoa de repente começa a caminhar subitamente como se fosse uma embriaguez. Segundo a especialista, a prevenção pode evitar 80% dos casos e o atendimento rápido diminui o risco de sequelas. Controlar a pressão arterial. Quem tem diabetes, controlar para manter a glicose do sangue baixa. Quem tem colesterol alto, fazer o tratamento, tanto dieta quanto com medicamentos para baixar os níveis de colesterol. Cigarro, evitar se expor à fumaça de cigarro. Quem é fumante, parar de fumar. Quem convive com pessoas que fumam, deixar de conviver para não aspirar, né, aquela fumaça, não ser o chamado tabagista passivo. Tá? Se a pessoa já tem alguma doença cardíaca, alguma arritmia, algum problema nas válvulas do coração, algum infarto anterior, fazer o tratamento para prevenir o AVC. E também dentro dos nossos hábitos do dia a dia, a nossa alimentação saudável, reduzir aí o máximo possível dos alimentos ricos em gordura, reduzir o sal dos alimentos, reduzir o açúcar dos alimentos e também praticar atividade física regularmente, para prevenção tanto do infarto quanto do AVC e de outras doenças vasculares. E esse foi o Jornal da TVO de hoje. Outras notícias você acompanha durante a nossa programação.